E hoje é dia da Fioretta. Hoje é dia do spa da Fioretta. Vou levar ela para uns cuidados aqui. Vou trocar o óleo da Fioretta. Tô indo no mecânico agora. Aqui em São Luís, do Maranhão. E agora a Fioretta está sob cuidados mecânicos. Melhor prevenir do que remediar. Trocar o óleo na hora certa é sempre bom. O mecânico foi excepcional, foi maravilhoso. Além de completar o óleo, ele resolveu alguns problemas do carro. Alguns que eu não sabia, outros que eu já sabia, né? Bom, uma das coisas que ele fez... Tá vendo essa presilha que prende o radiador aqui? Ela prende o radiador, essa presilha. Aí tinha uma outra que tava faltando. Fazia já 1 ano que tava faltando essa presilha aqui. Ele fez um buraco nisso aqui e colocou esse negócio aqui para prender. E outra coisa, o peito de aço do carro ali tava faltando um parafuso, já fazia um tempão também. E aí ele tinha esse parafuso e colocou também. Cara, ele foi maravilhoso. Além de tudo, ele só cobrou a troca do óleo, que foi o filtro do óleo, né? Que foi R$130. E a troca do óleo do câmbio. E tudo deu R$199. Maravilha, agora a Fioretta tá pronta para continuar a viagem. E olha lá, a Fioretta tá com quase 100 mil já. Quase completando 100 anos. E outra coisa que tá com problema ainda, ó, é esse marcador da gasolina. De vez em quando ele volta ao normal e de vez em quando ele fica assim, ó, cansado. Mas eu sei que tem gasolina. É duro que não dá pra saber quando que é a hora de colocar gasolina, porque tá sempre assim, ó. Bom, sempre não, né? Às vezes volta a funcionar, às vezes não. São Luís foi maravilhoso, mas também está sendo um lugar marcante nessa viagem. Um divisor de águas, eu diria. Porque agora eu vou começar um longo trajeto de volta para casa, né? É lógico que a viagem não acabou ainda, tá na metade, eu diria. Mas é que agora eu vou começar a descer, mas serão agora ainda meses. Eu vou agora começar a cortar por dentro do Brasil. Então ainda temos meses de viagem, mas serão lugares diferentes agora, né? Eu não vou mais ver praia por um bom tempo. Então São Luís está sendo um momento de mudanças nessa viagem. A partir de agora serão paisagens diferentes, culturas diferentes. Agora são 10 da manhã e eu estou saindo de São Luís com direção a Teresina. Vai ser um longo trajeto. Bom, longo pra mim, porque faz um tempo já que eu estou dirigindo sempre curtas distâncias. Então serão em torno de 6 horas e meia. 400 e não sei quantos quilômetros. Mas eu já estava com saudade de pegar assim uns trechos longos.
Olha só o que eu comprei aqui na estrada. Eu tava passando e vi que o cara vendia várias frutas. Isso aqui não é cerveja. Isso aqui é mel. Mel caseiro eu comprei. Eu comprei também banana. Porque eu sei que ali na frente tem um lugar que vende também os açaí puro. Muito bom. Aí eu vou preparar um açaí com banana e mel e granola. Vai ficar muito bom. E eles estão produzindo o açaí, ó. Eu comprei direto da fonte. Aí, ó, comprei 1 litro por R$ 35. Quando eu cheguei lá, eu podia comprar a mais fina ou a menos processada, que é essa aqui. Eu comprei a menos processada, a mais crua mesmo, para poder provar. Agora é só achar um lugar legal para sentar e comer esse açaí delicioso. Caramba, que açaí gostoso, cara. Eu nunca tinha comido açaí tão gostoso assim. Acho que nem no Pará, meu. Nossa, comi 1 litro de açaí, cara. Agora eu tô aqui estufado. Uma parada aqui num posto pra dar uma alongada, comprar uma água. Tá muito quente, cara. Hoje tá quente. E agora que eu não tô mais no litoral, não tem aquela brisa do mar mais. Mas tá indo, falta 2 horas até Teresina. Tô chegando agora finalmente em Timon. E essa é a última cidade aqui do Maranhão. E Timon tem um rio, e aí do outro lado do rio já é Teresina, finalmente. E agora são 5h40 da tarde. Agora eu vou cruzar a ponte que divide os dois estados. E esse rio é a divisa, que é o Rio Parnaíba.
Arrumei uma pousada aqui. E aí eles não tinham mais quarto, eles acabaram me dando aqui tipo, praticamente um apartamento inteiro, cara. Tem cozinha, ó. Aqui é a cozinha. O banheiro aqui. E o quarto, cara, aqui com ar-condicionado e tudo. Tô pagando R$ 110. Hotel Primavera. Bom dia, meus amigos! Um lindo dia tá fazendo aqui em Teresina, capital do Piauí. Então, bora conhecer um pouco dessa cidade aqui, Teresina, vamos lá. Tô andando aqui pelas ruas de Teresina e vou falar em um calor provavelmente mais de 40 graus, cara. O sol não perdoa. E essa avenida aqui, ela vai paralela ao rio Parnaíba. E ela é praticamente a mais movimentada aqui da cidade, cara. Não dá pra ver muito o rio porque tem uma vegetação que fica bem na frente aqui. Aí, bem na frente dessa igreja aqui, temos o Marco Zero de Teresina. E essa é a igreja matriz, Nossa Senhora do Amparo. E aí na frente da igreja matriz tem uma praça enorme, bem arborizada, que se chama Praça da Bandeira. Tô entrando nela agora. E essa é uma área bem movimentada aqui de Teresina, né? Eu percebi que meio que o centro histórico se mistura com o centro financeiro, né? Então é uma área bem agitada aqui. Lá na frente eu já consigo ver a paróquia de São Benedito. E tem uma praça aqui, com uma construção aqui que é muito antiga também, olha só que lindo. E esse é o Palácio de Karnak. Muito bonito aqui, eu achei esse prédio. Tá parecendo a Casa Branca
lá de Washington. E se eu não me engano é um prédio governamental, né? Aí, encontrei um seguidor do canal aqui em Teresina, ó, Rigoberto, ó. Que legal, até aqui em Teresina encontrei um seguidor do canal, cara, que massa. Então, andando aqui pela cidade de Teresina, não parece ser uma cidade tão grande, sabe? Mas, cara, impressionantemente tem 900 mil habitantes. Ou seja, eu não imaginava realmente que tinha tanta gente assim aqui. E aqui cheguei em outra praça. E essa é a Praça Conselheiro Saraiva. Também muito arborizada. E lá na frente dá pra ver que tem uma igreja, eu acho, não sei. Mas aqui é bem fresquinho. E aqui eu cheguei na Catedral Metropolitana. Olha que eu tô achando uma cidade bem tranquila. Não tô sentindo que é uma cidade perigosa, sabe? Todo momento me senti super seguro aqui. E é lógico que a tranquilidade também, isso conta muito, né? Não é uma cidade assim com uma muvuca de gente. Eu gostei dessa parte assim, de não ter tanta gente aqui. Mas eu não deixaria de comentar que muitas pessoas consideram Teresina, capital do Nordeste, mais desinteressante, né? E eu não concordo com isso. Bom, talvez a cidade não tem tantos pontos turísticos, né? Mas eu acho que ser interessante ou não é muito relativo, né? Porque o que pode ser interessante para mim pode não ser para outro ou vice-versa, né? Então acho que cada um busca o seu tipo de prazer, o seu tipo de entretenimento. E agora estou dirigindo em direção do Encontro dos Rios, para cima aqui da cidade de Teresina, apenas 15 minutos ali do centro, dirigindo paralelo aqui ao Rio Parnaíba. Eu vou chegar no Encontro dos Rios, que é onde o Rio Parnaíba se encontra com o Rio Pote. Cheguei aqui, que é o Parque Ambiental Encontro dos Rios. E aqui já dá pra ver que tem uma linda paisagem logo ali atrás, ó. Atrás desses bambuzais tem o Encontro dos Rios. Aí tem aqui uma lanchonete, alguns lugares que vendem artesanato e muitas árvores. Que ambiente gostoso aqui, hein? Essa sombra fresquinha.
Tem até um restaurante que fica num barco aqui, ó. Meio que uma balsa, né? Eu vi um macaco ali, ó. Tem um macaco bem ali, ó. Vários macaquinhos por aqui. Eu achei meio caótico o centro ali, mas aqui, apesar de ter umas motos e carros que passando por aí, aqui tá muito tranquilo. Eu acho que lugares tem muito a ver com energia, e a gente sente essas diferenças de lugares. Eu já fiquei bem mais na sintonia desse lugar aqui do que lá no centro. Ainda mais que esse calor, nossa, aqui tá muito bom. Mas no geral, tá bom. Só faltou uma água de coco, eu diria. Enfim, eu acho que lugares de natureza, lugares assim mais verde, sempre vai nos fazer bem, né? Vai ser por isso que eu tô me sentindo melhor aqui. Se a vida fosse um rio, ela seria como um fluxo contínuo, inevitável. Assim como o rio nasce de uma nascente pequena, muitas vezes imperceptível, também a vida começa de forma frágil, carregando em si a potência de tudo o que virá. Há trechos serenos, onde a água corre calma, e há quedas abruptas, corredeiras intensas, onde tudo parece fora do controle. Mas ambos são partes do mesmo rio. A vida, da mesma forma, altera entre fases de tranquilidade e caos. E nenhuma delas é permanente. Com o tempo, percebemos que até mesmo os momentos mais turbulentos nos empurram adiante. O rio não carrega apenas água, leva folhas, sedimentos, vestígios do caminho. Assim também nós levamos lembranças, marcas, aprendizados.
tudo isso compõe o nosso percurso. No fim, o rio se encontra com o mar, destino inevitável. Não é um fim propriamente dito, mas uma dissolução no tudo. Um retorno a algo maior. A vida, filosoficamente, talvez seja isso. Um movimento que parte do particular e caminha inexoravelmente em direção ao universal. E o grande aprendizado, talvez, não esteja em chegar ao mar, mas em aprender a fluir. Fala, meus amigos, aqui estou eu cruzando esse interiorzão do Piauí. Uma mudança drástica assim na geografia, as paisagens mudaram muito. E a minha intenção hoje é chegar até São Raimundo Nonato, porque lá é a porta de entrada para a Serra da Capivara. Eu acabei de passar por Várzea Grande Nova. É a última vila antes de São Raimundo Nonato. Estou quase chegando. Falta meia hora. Cheguei em São Raimundo Nonato. Cansei de dirigir, cara. Nossa, foi muitas horas hoje. Mas enfim, cheguei aqui. E aqui vou ficar por alguns dias, né?